Sejam muito bem-vindos a mais um Coachelas Podcast, em que você vai aprender um pouco sobre gestão, empresas e nada de coaching. Eu sou a Isadora, advogada empresarialista e sócia da BVIP Advocacia. E eu sou a Laura, advogada também e também sócia da BVIP Advocacia. E hoje estamos aqui com a Brenda Pitirilo, da Cuff Jewelry, que é uma empresa de semijoias que teve um crescimento exponencial gigantesco nos últimos anos. Brenda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Brenda. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz de participar com vocês, fazer esse segundo episódio. Não sou ainda, mas que legal. Obrigada pelo convite. Imagina. Vai ser uma conversa bem gostosa. Ah, com certeza. A gente que agradece, viu, Brenda? Vamos lá. Começando pelo início, a gente queria entender melhor como que foi o início dessa sua jornada para o empreendedorismo, né? A gente fez uma pesquisa prévia sobre a sua trajetória profissional e vimos que você trabalhava numa multinacional, né? Tinha ali uma perspectiva de crescimento dentro da empresa e mesmo assim optou por sair para dar continuidade na Cuff. Explica para nós um pouquinho como que foi esse processo, o que você sentiu. Bom, eu acho que eu nunca imaginei, assim, quando eu era pequena, nunca brincava, né, de ser empresária. Acho que nem falava tanto de empreendedorismo quando eu era pequena. E minha família sempre muito tradicional, assim, minha mãe era funcionária pública, meu pai é arquiteto, então eu lembro de, brincar o meu também. E, eram duas realidades diferentes também, duas dinâmicas diferentes, né? Mas na minha cabeça, e muito por orientação dos meus pais também, né? Estuda, se forme, tenha um bom emprego, um bom salário e se aposente. Acho que era essa a mentalidade da época. Exato. E eu lembro de, assim, queria ser arquiteto uma época, quando eu era pequena, né? Fiz cursinho para medicina. Eu era meio perdida, assim, com 16, 17 anos. Você não sabe o que você quer fazer pro resto da sua vida. Não, mundo, né? Eu acho isso, inclusive, muita maldade, né? Você esperar que uma criança de 17 anos saiba o que cedo, fazer. que tem muito, que decidir, muito cedo. Né? E aí, eu fiz cursinho para medicina, prestei para medicina e não passei, obviamente. E a segunda opção era ADM. Então, eu comecei fazendo ADM um pouco por instinto até, eu acho. Porque eu também não tinha nenhuma referência, assim, na minha cabeça. Eu lembro de brincar de escritório na minha casa, quando eu era pequenininha. Mas eu era secretária de um empresário homem, assim. Eu acho que eu via em novela também, via o escritório do meu pai, que tinha meio essa dinâmica. E, enfim, nunca foi algo assim claro na minha cabeça. Acho que seria ótimo se eu soubesse desde pequena que era o que eu queria, né? Mas não foi isso. E quando eu entrei em administração, também continuei com essa mentalidade de, então tá, vou ter um bom emprego, vou trabalhar numa empresa grande, num banco, ou com investimento. Eu sempre fui de exatos, né? Então, achava que era isso que eu queria. E aí, a vida foi se desenrolando de formas que hoje eu acho engraçada, né? Mas na época eu estava realmente testando tudo, conhecendo. E no primeiro ano de faculdade eu fiz muita entrevista de estágio em 1000 empresas, ninguém me contratava, acho que as empresas não contratam no primeiro ano de faculdade. E aí no segundo eu entrei numa startup de sistemas também, era de CRM para imobiliária. E era uma empresa menor, assim, então eu consegui ver muito de processos, estava sempre perto do dono. Eu comecei ali, né, a plantar a sementinha de como seria ter uma empresa, que é algo que eu nunca soube. E daí no segundo ano beleza, né, já tô aqui um ano, quero conhecer outras áreas. Fui e apliquei para uma multinacional de agroquímico, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo na época. E passei, né? Eu ouvi falar dessa empresa na faculdade, eu nem sabia que tinha uma empresa desse tamanho aqui em Londrina. Eu lembro que eu fiquei chocada, nossa, tem refeitório na empresa, é muito grande. E aí, deu certo. Uma amiga me indicou, foi super rápido, passei no processo para a área de inovação, que não tinha nada a ver com nada que eu tinha imaginado na minha vida mesmo, que era tecnologia para agricultura. Então, realmente, completamente novo. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu me encantei ali. A hora que eu cheguei na empresa, que eu vi o tamanho, a própria entrevista com o líder, eu vi que era uma pessoa muito inteligente, diferente, assim, de qualquer pessoa que eu já tinha conversado. E falei, bom, vou pegar essa oportunidade, ver como que a vida se mostra de novo também, né? E foi muito bom. Eu fiquei lá 5 anos e foi
a melhor coisa, assim, que poderia ter acontecido pra mim mesmo, esse período que eu passei lá. Só que daí, isso era 2013. E aí, nesse ano também, eu queria fazer um intercâmbio, né? Eu tava nessa época, tipo, tá acabando meu tempo de vida quase, adolescente, né? Então, eu falei, então eu vou tentar fazer um intercâmbio. E aí, eu precisava juntar um dinheiro pra ir pra esse intercâmbio. E a minha tia, ela tinha várias vendedoras que ela já mexia com semi-joia. E foi uma opção que eu achei mais fácil, com mais acesso que eu tinha, de pedir as peças e falar, deixa eu tentar, deixa eu ver como é. Era algo temporário na época. E acabou que deu super certo. Eu me encontrei ali, adorei. Nunca tinha me imaginado vendendo também. Nas matérias de faculdade, assim, eu sempre fui muito mais de exatas, estatística, engenharia de produção, planilha, adorava. Nossa, nunca me imaginei. Péssima, aqui horrorosa. tem uma fã aqui. Essa daqui é a rainha do Excel. Eu amo também. Fica tudo tão lindo. Por isso que a gente é sócia, porque eu preciso dela também pra isso. E daí eu já sou pra outro viés, assim. Mas, Brenda, que legal isso. E é legal que você viveu os dois mundos, né? Da pequena empresa, que é muito legal o aprendizado, porque você fica muito próximo ali da parte da gerencial. E a grande, que você fala, caraca, é possível chegar nesse nível de organização, né? Sim. Muito e legal. hoje, assim, eu sempre gostei também de ler sobre negócio, mas fazia pouco sentido, sabe? Eu ouvi, tipo, falar em milhões, em bilhões de faturamento. Aquilo ali fazia muito pouco sentido. Sim. Conforme eu estava inserida nesse mundo, que começou a fazer algum sentido mesmo. Que eu via na faculdade, eu via nas matérias que eu lia e eu via na realidade. Eu tinha acesso àquilo. Então foi muito importante para minha trajetória mesmo e para tudo que eu faço hoje. Hoje eu vejo que fez muito sentido essa experiência que eu tive em outras empresas para poder criar a minha. Eu acho que eu cortei um caminho por aí, que talvez quem começa empreendendo de cara apanha um pouquinho mais por não ter isso. Ganha também em outras coisas, mas em nenhum momento eu me arrependo, assim, de demorei muito para fazer isso. Eu acho que foi no tempo certo e o que eu precisava. E a questão da faculdade, Brenda? Porque a gente tem visto bastante conteúdo de pessoas que acabam romantizando muito essa circunstância de não precisar fazer faculdade para ter sucesso. De fato, não é necessário. Tem pessoas aí, a gente vê exemplos vivos disso. Mas você acha que a base teórica que a faculdade te passou, o curso de administração, foi útil nessa jornada? Ou você acha que conseguiria passar sem isso facilmente, assim? Não, acho que foi bem essencial, assim. Acho que no Brasil também, né, empreendedorismo é muito de necessidade, não é oportunidade, como, por exemplo, a mentalidade americana, assim, que as pessoas têm orgulho de ser empreendedoras. Então aqui é tipo, não consegui emprego, vou abrir um negócio e sem gestão mesmo, porque eu vejo pela minha família, assim, que já teve pequenos negócios e dinheiro, pessoa física, pessoa jurídica, tudo misturado, sem planejamento Aquela nenhum. confusão patrimonial legal que advogado Vocês adoram. Cliente potencial. Exato. Então, assim, a faculdade é, sim, essencial, mas ela não é 100%, com certeza. Eu acho que a melhor pós-graduação que eu podia fazer na minha vida é ter uma empresa mesmo. Porque eu aprendo uma coisa nova todo dia, eu tenho que sair da zona de conforto todo dia. E a sensação, né? Eu acho que o sentimento de responsabilidade, de ter gente que depende daquilo, tudo isso você não vê na faculdade, não tem nem como ninguém te ensinar, não é culpa da faculdade. Mas é sentindo na pele, né? Skin in the game. Com certeza. E nos primeiros empregos, né, a gente tem também. Porque a gente sempre está numa posição de funcionário, a gente não tem essa percepção de responsabilidade pelo provimento, né, de uma terceira pessoa ali que depende de você. Então, a gente não tem essa perspectiva também nos primeiros empregos, né? É muito claro isso, né? Não, Só quando empreende mesmo. Eu e a Laura, nós trabalhamos juntas antes de montarmos o escritório, né? Trabalhávamos com um advogado aqui de Londrina e assim, nós fazíamos tudo, controlávamos os prazos, fazíamos os prazos, mas no fim a assinatura era dele. Então assim, isso dava uma segurança, entendeu? Dava pra chegar em casa e desligar a cabeça. Exato. Né? Agora, quando a gente montou o nosso escritório, uma olhou pra cara da outra e falou, e aí? Agora é a gente, entendeu? Isso daí parece que vira uma chave, sabe? Você assume uma posição de ou vai, entendeu? Você tem que fazer o negócio dar certo, né?
Eu acho que ter um negócio é uma mistura de euforia e pânico. Né? Exatamente. E é tudo acentuado pela falta de sono, porque você perde muita noite de sono. Exatamente. Brenda, você comentou que no início se utilizou das peças da sua tia para começar a vender, imagino que mais para as amigas, assim, o círculo de networking que você tinha na época. Qual que foi a importância da curadoria dos produtos na época? Porque eu até flagrei uma fala sua em um outro podcast que você participou, de que você escolhia as peças de acordo com os gostos das suas amigas. Cara, aí ficou muito claro, assim, a sua característica de empreendedora mesmo. Você conseguia ter visão de que não adiantava você aparecer com um monte de semijoia, inclusive as da modinha, porque o seu círculo, o seu nicho de consumidores não ia comprar. Então, como que foi, assim, essa noção de curadoria no início? Eu acho que mesmo sem saber, de novo, né? Acho que o instinto, de alguma forma, o que eu tava sentindo ali, o que eu tava aprendendo mesmo. Eu tava definindo ali minha persona, minha identidade, a identidade da marca, a identidade da coleção, sem nem saber que tinha esse nome, né? Então eu tinha esse acesso com a minha tia, que eu podia escolher as peças e o meu raciocínio sempre foi, eu usaria essas peças? Eu vejo que eu tenho clientes que parecem comigo, que usariam essas peças, então ela é vendável. E aí deu certo também. Não foi seguindo nenhuma teoria que eu vi na faculdade, por exemplo, mas... Foi meio no feeling, né? Foi no feeling total. E com isso eu aprendi muito, né? Tipo, de ouvir as clientes. Eu tenho dificuldade de combinar. Eu queria saber usar vários colares juntos. E tudo isso, esse olho no olho, que hoje é algo que eu até sinto falta, porque e-commerce não tem o olho no olho, né? Mas isso me preparou e me fez entender muito do meu cliente, do meu negócio e do meu cliente. Então... A curadoria foi muito importante nesse processo de se estabelecer num nicho mesmo. Porque eu acho que também na época tinha muita marca de semijoia nesse modelo de vendedora, né? E que tem de tudo. Então você caça ali o que você gosta. E eu acho que a Cuff foi criando um pouco... Na época não tinha muitos e-commerces também. Então foi criando um pouco essa identidade mais minimalista, mais moderna, sem tanta pedra. E até hoje é assim, é o que eu penso, né? Eu usaria, as minhas personas usariam. E hoje tem uma teoria por trás disso. Eu particularmente quase pedi pra você trazer uma maletinha, porque eu adoro. É tentador mesmo. Exatamente. Eu ia à pobreza, assim, eu não ia conseguir alavancar meu negócio, porque eu ia querer pegar tudo. Mas eu acho muito legal essa questão. É aquele velho ditado de o cliente é a alma do negócio, né? Por mais clichê que seja, de fato, se você não foca num nicho, não coloca essa trajetória, esse projeto em prática e não faz o seu produto agradar o seu cliente, não o contrário, o negócio não deslancha, né? Eu vi até um cara falando esses dias que estratégia é tudo que você fala não também, né? Exato. Não dá pra abraçar o mundo e querer atender todo mundo e ter todos os estilos, porque aquilo uma hora não vai fazer sentido mesmo e só cria uma complexidade pro seu negócio. Exatamente. Então, buscando simplificar. E também no que eu acreditava, né? Como que eu vou vender um negócio que eu não acho bonito? Era muito difícil pra mim. Você tem que se identificar também, né? Então, a primeira persona da Cuff foi eu. E hoje eu tenho várias, né? Que são você e pessoas que se parecem, assim. E, por exemplo, eu até brinco. A minha mãe não é a persona da Cuff. Ela é muito mais... Ela não é tão delicadinha, assim. Igual as peças que eu tenho... Hoje em dia, né? Minha mãe também. Ela usa... mais ousada. Ela usa as peças maiores, mas assim, não é meu público-alvo. Então, foi nesse processo, assim, de... o que daria... O que eu sentia que ia dando certo, que eu fui fazendo a curadoria. E fora isso, a qualidade também. Eu acho que depois que eu abri a Cuff, realmente... Eu sempre me preocupei muito com qualidade. Então, a primeira coisa que eu quis fazer é produzir as peças, ter controle sobre toda a cadeia, desde a função, no banho, porque eu sabia que sairia mais barato a longo prazo ter uma peça de qualidade, que eu confiava, que eu sei a procedência e que não vai dar problema, a cliente não vai se decepcionar. Então... E você também consegue levar o ticket do produto, né? Quando você garante uma qualidade melhor. Sim, também. E independente, assim, custa mais caro? Custa, tem um investimento maior por trás disso, mas é uma quase joia, é isso que eu quero vender.
E gera uma fidelidade da cliente também. Com certeza. Né? Uma confiança, né? Uma relação. Na marca e ela sabe o que esperar, né? Sempre. Isso é muito reconfortante para a pessoa, porque no mundo de hoje em dia é tudo corrido, a gente não tem tempo para nada, mas a gente sabe que tem peças ali de boa qualidade, vão durar bastante para a gente trabalhar, para a gente sair. Sim. Isso gera uma sessão de realmente confiança e fidelidade, né, da marca. Eu adoro ver cliente antigo usando. Esse brinco que você tá é bem velho também. Mas eu sei, tipo, nossa, é coisa boa mesmo. Você fica orgulhosa, né? Fala, nossa, olha, tá vendo? Eu já comprei na época que ainda tinha umas vendas presenciais, não sei se você lembra. Sim, claro. Legal, gente. E o momento de virada de chave, Brenda, que você, por um tempo, então, levou as duas coisas paralelas, né? O trabalho na multinacional e essa renda extra, digamos assim, com a Cuff, que tinha outro nome na época, né? Era Cuff Clasp. Clasp, isso mesmo. E como que foi a virada de chave? Você falou, não, eu vou sair da empresa, por mais que eu tenha uma perspectiva aqui, e vou focar na Cuff, e vou mudar o nome, vou deixar só Cuff. Como que foi, assim, esse processo? Bom, tudo começou lá em 2013, né? No fim das contas, eu não fui para esse intercâmbio que eu comecei a vender e continuei na empresa, continuei vendendo e eu estava feliz ali. Era um negócio, virou um hobby, um side business que me dava um retorno financeiro, sim, mas eu não dependia daquilo, então eu não tinha uma pressão também de fazer aquilo crescer e escalar. E eu acho que isso me deu liberdade para aproveitar a cada momento. E em paralelo, eu estava feliz também no meu emprego, então eu tinha essa perspectiva, eu tinha esse ideal, quero trabalhar numa multinacional, quero ter um cargo alto, quero morar fora, porque eu ainda não tinha realizado esse sonho, né? E aí eu passei uma temporada fora com essa empresa também, nos Estados Unidos. E quando eu voltei, eu até vendi Cuffs lá. Olha, internacionalizou. Nossa, o negócio é bom. Quando eu voltei, que eu comecei a desencantar um pouco dessa vida de grandes corporações e de um emprego formal, né? Eu acho que foi um momento que caíram algumas fichas. Talvez eu estava ali há 5 anos e eu comecei a pensar nos próximos 5 anos o que eu queria. E eu meio que me desencontrei, assim. Foi, lógico, gradualmente, né? Eu continuei feliz até o último dia que eu trabalhei lá. Eu gostava muito de trabalhar lá. Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. Então, desde que eu voltei desse período fora, eu comecei a me estruturar mesmo. Então eu tenho a Cuff, o Diogo, meu marido, me ajudou muito, assim, foi bem, acho que muita sorte, eu sou muito grata que ele estava comigo nessa época e acreditou tanto no potencial do CNPJ, do negócio, quanto no meu potencial, porque é muito solitário, né? Você não tem com quem trocar ideia, você não tem nenhuma certeza. Então, tem alguém que fala, não, vai dar certo, você é boa, você consegue. É essencial também, ninguém consegue sozinha. E aí, nisso tudo, eu fui me estruturando, criei a empresa, comecei a separar esse dinheiro que a empresa dava para um dinheiro que ia para a empresa, criei o site. E dá muito trabalho ter um site, né? Então, foi o tempo de tirar foto de tudo, de eu começar a ter peças que eu conseguiria ter reposição também, com mais facilidade, porque eu tinha todo um trabalho para pôr ali disponível. E aí, foi um ano difícil, assim, né? Hoje falando, pareço calma e plena, mas não, a gente foi sabe, muito frio na barriga. A organização de um site é muito complexa, né? Porque você tem que pensar não só na exposição dos materiais ali, tornar aquilo atrativo para compra, deixar ele fácil, a usabilidade do site fácil, porque eu, particularmente, agora como cliente, se o site for muito complexo de mexer, eu não compro, eu saio. Dá preguiça. Né? E na internet é tudo muito... O produto ele tem que ser feito para chamar a sua atenção e você ficar. Porque é tanta informação, você tá brigando com tantas outras informações ao mesmo tempo, que um deslize por segundos, a pessoa sai do site e não compra, né? É verdade. E eu acho isso, assim, até tenho vontade de estudar mais sobre, porque eu acho muito interessante como monta-se estratégias pensando nessa parte mais psicológica de quem tá mexendo ali o aparelho. Eu acho fantástico. E o mais interessante disso tudo também é que eu trabalhava com tecnologia para agricultura. Então, eu participava de desenvolvimento de aplicativo, de interface de usuário mesmo. Que legal. E hoje que eu vejo o quanto isso me ajudou
para montar o site, para falar, eu quero esse botão aqui, eu quero essa fonte desse tamanho, esse espaçamento. Exatamente, isso é fantástico. Você deixou o site com a sua cara, entendeu? Sim. Isso faz toda a diferença, com certeza. E também a pessoa que nos acompanha, né? Você comentou do seu marido. É muito mais fácil você ter alguém que te incentiva a buscar, porque já não é fácil a gente ficar brigando com essa responsabilidade interna. Putz, será que eu vou? Será que eu largo o certo pelo incerto, pelo duvidoso? E se você tem alguém que fica, eu acho que não vai dar certo isso não, eu acho que você devia ficar tranquila. Não, ter alguém que te incentiva a fazer as coisas é completamente fundamental, assim, né? E a gente tem muita resistência, né? Quanto mais mexe com a gente, mais resistência a gente tem. Então, você até perguntou do nome Café em Classe. Eu odeio esse nome hoje. Eu tenho muita vergonha das embalagens, das primeiras também. Mas faz parte. Mas pelo menos eu fico orgulhosa que isso não me congelou, né? Não me impediu de ir pra frente também. Porque era muita resistência. Você fica pensando, não, isso aqui não tá bom. E às vezes você se prende em um detalhe que não é determinante para o sucesso do negócio. E você vai ajustando conforme a banda vai tocando. Exatamente. A gente faz o que pode, né, para fazer o nosso negócio crescer. E muitas vezes a gente tem que ultrapassar esses detalhes, muitas vezes detalhes que estão na nossa cabeça, mas que às vezes o cliente não está nem não faz diferença. São barreiras internas, né? Barreiras internas. E qual você diz que foram os maiores desafios, assim, e são até hoje, assim? Com certeza desafios diferentes da época do início de agora, mas quais desafios você pontuaria, assim, como sendo os maiores? Eu acho que ter consistência, assim, em tudo que a gente faz, em todos os processos, em não desanimar quando as coisas não saem do jeito que a gente esperou, porque é muita tentativa e erro, né? Com certeza. É consistência na expectativa do cliente, em atender o cliente, em não ter friction com o cliente. E consistência de não desanimar mesmo. Eu acho que isso é muito desafiador e principalmente quando você tem equipe, né? Eu também sempre falo que gestão de pessoas sempre foi um desafio para mim, porque eu nunca me sentia preparada e boa o suficiente para lidar com tanta gente. Eu saí do que você falou, Laura, de uma função que eu tinha um chefe, ele que se responsabilizaria no fim do dia, para eu ser a chefe, eu ser a dona do negócio, eu ter que pedir, eu ter que cobrar. Então, tudo isso é muito difícil, realmente, quando você nunca fez. Hoje eu ainda tenho dificuldade mesmo, não é algo natural para mim, mas eu faço com muito mais naturalidade, assim, que eu já entendi que faz parte do jogo e tenho uma relação de respeito com a minha equipe, né? Eu tinha medo de não conseguir ter isso ou, sei lá, tá pedindo demais. Eu não sabia também, né, como era ser chefe. Então, acho que esses dois são os maiores desafios, assim, que eu lembro de enfrentar. Que até hoje eles existem, né? Que a gente tem que ser fiel à nossa estratégia e enaltecer a nossa equipe, porque não tem como fazer sozinho. Eu, de alguma forma, já fiz tudo que acontece na Cuff hoje. Só que hoje são 20 pessoas fazendo. É uma escala muito maior que eu nunca conseguiria fazer se eu não tivesse a minha equipe. Sim. Não tem como escalonar, né, um projeto, um negócio sem você delegar funções. Sim. E até puxa o gancho para nossa próxima questão, assim, essa parte de delegar funções. Porque eu confesso que eu, particularmente, tenho uma dificuldade absurda de delegar. Talvez até pela minha área, pelo fato de envolver muito elaboração de texto e tal, e eu ser meio crica com isso, eu tenho bastante dificuldade de delegar funções. Eu já internalizei a mudança de que eu preciso alterar isso. Até porque, de fato, tem algumas atividades, exemplo, a rainha da planilha do Excel. Você não sabe. Eu não sei, não adianta eu querer internalizar isso. Mais criativa, por exemplo. Exatamente. Então, assim, só que daí quando diz respeito às tarefas que eu sei que eu gosto e faço bem, aí que me pega, entendeu? Eu fico, mas se eu passar não vai ficar do jeitinho que eu quero. E isso faz parte, né, do crescimento do negócio. Você teve, assim, essa sensação de dificuldade de delegar ou pra você foi mais natural? Não. E muitas vezes é mais rápido você ir lá e fazer, né? Do que delegar, do que desenvolver, do que ajudar a pessoa a aprender. E
assim, a idade média da CUF é muito baixa também. São pessoas muito mais novas, né? Tem uma pessoa mais velha do que... 2 pessoas mais velhas do que eu. E as outras são todas novas, que talvez primeiro emprego. A gente tem... A maioria das estagiárias foram efetivadas. Então, tem esse crescimento da carreira delas também. Só que você tem que ter a paciência para ensinar... E para delegar, realmente. E anotar. Exige muita organização, eu acho, também. Então, eu tenho lá meu Trello todo organizadinho com o que cada pessoa tem que me entregar. Porque é uma engrenagem, né? Cada um faz sua parte e isso vai ter que ir funcionando. E a longo prazo, isso ajuda muito para você estabelecer o seu plano de carreira dentro da sua empresa, né? E fazer... traçar esse crescimento exponencial dos seus funcionários, né? Sim. Se você não tira um tempo para ensiná-los, para realmente botar ali um tempinho... E alinhar o que você espera, né? Exato. Porque o resultado da empresa vai ser o sucesso individual de todo mundo ali. Então, desde o começo também, eu sempre que eu via, né, na empresa que eu trabalhava, bônus, eu via meta... Eu falava, nossa, faz muito sentido isso. E é isso que mantém as pessoas motivadas. É estarem conectadas com o que elas estão construindo. E que em algum momento eu perdi isso lá no meu emprego, né? E essa responsabilidade de, tipo, as pessoas estão felizes trabalhando aqui é o que mais me pegava. E quando você delega ou quando você tem que pedir, eu tinha medo de pedir, a pessoa achar que eu sou folgada, mas hoje eu já entendo que faz parte do meu papel. E ela também pode me pedir, ela pode pedir ajuda, ela vai desenvolver as coisas. E eu tenho muito orgulho, assim, das lideranças que a gente desenvolveu lá, com toda essa gestão de pessoas mesmo, né? E do potencial das meninas, assim. Eu vejo que tem gente muito boa. E eu gosto muito de estar perto de gente boa, de trocar ideia com gente boa, de... ser a pessoa mais burra da sala, sabe? Porque você sempre tem alguma coisa para aprender. Enriquece muito, né? O dia a dia. A troca. Com certeza. E como que tá dividida a sua equipe hoje? São todas do administrativo? Tem uma galera na criação? Como que funciona, Bren? Hoje a empresa tem 3 áreas maiores, né? Que é o financeiro, o marketing e operações. E aí, dentro de operações, tem a parte de qualidade e expedição. E o desenvolvimento de produto. Então, também o que você perguntou sobre delegar. No começo, quando era só eu... Você desenvolvia os produtos, né? Na verdade, era isso que eu sempre quis focar. Eu quis fazer só isso, né? Só que nunca dava tempo, porque eu tinha que fazer tudo. E aí, eu via que isso não era sustentável. Não tinha como eu viver assim. Eu estava acordada, eu estava trabalhando. Mas isso, assim, 4 anos atrás. E até era outro momento da minha vida, eu podia ter isso. E eu sabia que era um período, porque na minha cabeça... eu preciso aprender a delegar para poder ter outras atividades que eu tenho que desenvolver melhor. E tem coisas que não precisa ser eu fazer. Sim. Então, na operação ali do negócio, que é o dia a dia mesmo, que faz a roda girar... a gente é onde a equipe é maior, né? Tanto no marketing quanto na operação. E eu precisei delegar mesmo, desenvolver pessoas que são capazes de fazer o que eu fazia para eu poder focar no desenvolvimento de produto, em peças diferentes, em coleções, né? Fazer menos na louca e ser mais estratégica mesmo nisso. Então, a equipe está dividida assim e foi todo um processo, assim, dessa maturação da equipe mesmo, de... Legal. Não depender 100% de mim, eu não ter o pânico de se eu morrer, a CUF não vai existir. A gente fica com umas ideias, né? Exato. Mas me parece que está bem estruturada a sua empresa, muito, muito bem estruturada. Você tem setores críticos e importantes e, pelo jeito, estão sólidos, né? Eles estão setores que estão se fortalecendo. Sim. Cada vez mais vai ter mais tempo para você focar na parte mais criativa. Exato. E é nessa fase da minha vida que eu tô... Eu confesso que eu tô ansiosa, que eu não sei como vai ser quando o meu bebê de verdade nascer, mas a CUF sempre foi meu bebê, né? Sim. Meu primeiro bebê. Então, tem um bebê de verdade chegando e aí eu não vou estar lá 100% do tempo. Sim, realmente disponível, pelo menos não nos primeiros meses, né? E isso era outro pânico que eu tinha, de tipo, como é que eu vou ter uma vida fora daqui? Né? Quem sou eu sem a CUF, né? É difícil você separar também
É difícil você separar a conta bancária da pessoa física e da jurídica, mas separar o CPF do CNPJ do dia a dia também é muito difícil. O empreendedorismo, ele entra dentro da sua casa, né? É uma coisa bizarra. Sim. E começou dentro da minha casa, né? E até também, voltando na história de delegar, foram decisões muito importantes na época, mas eu estava dentro de casa. Decidi contratar a primeira funcionária. Então, logo eu preciso de um escritório. Sim. Não dá pra pessoa ficar vindo em casa. Na casa da minha mãe todo dia pra fechar caixinha ou fazer coisas que precisam de um espaço formal. Então, formalizar realmente, não fazer de um jeito amador, acho que foi muito importante. E as coisas foram se encaixando. Que legal. E você chegou, então, a implementar processos mesmo, organizacionais e de gestão dentro da empresa. Imagino que também auxiliada pela experiência na multinacional e no que você aprendeu na faculdade. Quais foram os primeiros processos, assim, que você criou quando a Cuff começou a ficar um pouco maior? Você falou, meu Deus, tem muita gente agora, eu preciso deixar isso mais definido. Eu acho que desde quando era só eu também, e como eu precisava otimizar meu tempo, pra mim era muito claro também, eu preciso ter processo pra isso aqui, porque não tá dando tempo de fazer tudo que tem que fazer. Então, de uma forma na minha cabeça ainda, esses processos já estavam estabelecidos, eu sabia o que tinha que acontecer em cada área, né? Tá. Mas o primeiro processo, assim mesmo, que eu implementei e que eu pedi ajuda, literalmente, eu acho que foi também essencial, foi uma gestão financeira, porque antes eu fazia tudo no Excel, mas na época era tipo 3 pedidos por dia, então era fácil cadastrar parcelinha por parcelinha, ver se caiu, ver se não caiu, emitir nota fiscal, né? Exato. E eu pensei em algum momento, né? Não dá para crescer desse jeito. E realmente eu não teria conseguido crescer se eu não tivesse feito uma gestão financeira, de ter um sistema, de ser integrado com o site, tudo. Quanto mais automatizado, melhor. Para um ser humano só conferir, né? E o ser humano na época era eu, mas para eu passar para outra pessoa, eu tenho que saber o que ela tem que fazer também. Então esse foi um dos primeiros processos, acho que foi a parte financeira. E a segunda consultoria que a gente passou foi uma de gestão de pessoas mesmo. Que a gente implementou a GDC, que é a gestão de desempenho da Cuff. Olha, que legal, hein? E aí a gente tem todos os objetivos individuais das pessoas, os indicadores de cada área que a gente acompanha mensalmente, e as metas individuais, né? E os objetivos da empresa, que todo mundo tem que trabalhar para aquilo ali, que é desde o NPS, que é a avaliação do cliente, até quantos pedidos a gente tem por dia. Então, todos esses processos estruturados permitiram o crescimento. Sem isso, não ia ter como, porque... Ou às vezes até ia, mas ia ser bagunçado, ia ser a qualquer custo. Fica mais difícil de organizar depois, Exato. Né? Porque se a incorporação, a empresa cresce desorganizada, é muito mais difícil você organizar algo grande do que algo pequeno, né? É muito mais difícil virar um navio do que um barquinho. Isso é uma coisa que a gente queria muito colocar na cabeça dos nossos clientes, né? Vamos organizar enquanto você é pequeno, porque depois, além de ficar mais difícil, fica mais caro, né? Com certeza. E envolve muito mais gente, né? E tudo que envolve gente, para você... Acho que os processos são tão importantes ali dentro também, para todo mundo estar na mesma página. Porque a comunicação é um desafio também. Sim. Exato. Todo mundo entender a mesma coisa, e quanto mais gente... Hoje a gente está em 20 pessoas, então já é desafiador. Imagina 200, 400. Sim. Não tem como crescer... Com certeza. E vai formando a cultura organizacional ali, né? Quem vai entrando já vai se adequando ao que já está estabelecido, é muito mais fácil. Exato. Né? Porque às vezes você pega um funcionário ali que já está há mais tempo ali, ele já tem processos, às vezes, pessoais definidos ali, né? Sim. Daí, para ele trocar totalmente, começar a atender os processos da organização, né? Trazer... nossa, tem metas, eu acho que fica bem mais complicado. A pessoa, ela se acomoda de uma certa forma no que é mais fácil para ela, né? Então, às vezes, sair um pouco dessa zona de conforto também causa um distúrbio ali na companhia, acaba perdendo produtividade. Exato. Um pouco, né? Sim, total. E até de trazer novas ideias, né? Sim. Ter todo mundo entendendo
todos os processos, faz com que a gente melhore eles. Porque, com certeza. como eu não tô mais em todos, eu falo para as meninas, eu preciso que vocês me falem qual que é a dificuldade, o que vocês estão fazendo de um jeito burro, que a gente pode fazer de um jeito mais inteligente. Isso é muito legal, essa dupla comunicação, né? Não necessariamente só você, porque está na qualidade de CEO ali da companhia, é quem consegue olhar e dizer onde tem falhas. Essa opinião também vem de baixo, né? Dos funcionários. E não sou só eu que sei, né? Eu acho que essa mentalidade de é o dono da empresa que manda e todo mundo obedece, não existe mais. Os jovens já não aceitam e nem é um lugar que eu quero trabalhar também. Exatamente. E hoje em dia, inclusive, influencia na opinião dos consumidores sobre sua empresa. Sim, se é uma empresa que não considera a opinião de funcionário, não trata bem funcionário, enfim, acabou. Sua reputação foi pra vala. É a governança, né? Exatamente. Você consegue saber muito sobre uma empresa, sobre o que os funcionários falam de trabalhar ali, né? Com certeza. Com certeza. Então, hoje você consegue dizer que há políticas internas voltadas para a gestão de pessoal, assim? Ou é mais, não tem nada no papel, é mais uma questão de cultura organizacional verbal ali? Não, é tudo documentado mesmo. Acho Ai, que que orgulho. É o resultado do processo, né? A gente faz tudo lá nas planilhas. Então disso vai para isso. Que legal. E a própria gestão de desempenho tem um documentinho formal mesmo. Você está de acordo? Faz sentido essas metas para sua atividade? É isso mesmo que você faz todo dia e que você tem responsabilidade? E não só no desempenho, mas tanto na contratação, na demissão, promoção. O que você perguntou de faculdade também. De novo, tem bastante gente nova na empresa. Então, uma coisa que a gente preza muito é, pelo menos você tem que se formar para você ser promovido a analista. Então, isso já é uma política estabelecida também e documentada, que toda pessoa que entra ali na CUF tem uma integração e ela fica sabendo de todas essas regrinhas, né? E isso vai desde regras de convivência até esse tipo de política que a gente tem. E política de troca com o cliente também, política de garantia. Então, tudo precisa mesmo documentar e deixar na mesma página, né? Preto no branco. O que é mais claro sempre fica mais fácil de resolver caso venha um problema depois, né? Tudo que é mais transparente, eu acho que hoje é uníssono, né? As empresas querem mais transparência, exatamente para evitar, né, conflitos aí com os consumidores, com os próprios funcionários. E se você promete algo que está ali documentado, se você não cumpre, né, o seu funcionário vai cobrar, né? Então, acho que fica tudo mais transparente, fica bem melhor de resolver, né? E evita conflitos, né? No nosso caso, conflito judicial, por exemplo. Tem o outro lado da moeda, né? Isso ajuda muito, porque as pessoas são diferentes. Você tem pessoas com personalidades mais fáceis e mais difíceis de lidar. E, às vezes, a pessoa com personalidade mais difícil de lidar, ela é uma boa, por exemplo, líder dentro ali do determinado setor dela e tal. Então, é alguém que você quer manter, mas ela é mais difícil de lidar. Então, você ter regras previamente estabelecidas, eu acho que facilita esse contrato, né? Entre o funcionário e a empresa. Fala, quando você entrou, você sabia, para agir assim, assim, assado e tal. Então, isso daí é fundamental. Fora isso, eu acho que o perfil difícil, né? Você tem que ver o quanto compensa. Assim, exato. Porque competência você desenvolve. Você consegue ensinar, você consegue mostrar. Se a pessoa tem capacidade de aprender e melhorar, é isso que vale. Mas isso não é uma política, né? Mas a gente brinca que para contratar alguém tem que ser legal. A gente vai ficar o dia inteiro junto. Exatamente. Então tem que ser uma pessoa legal que está alinhada com os nossos propósitos, com o que a gente acredita mesmo e com querer resolver o nosso objetivo no fim do dia, que é a satisfação do cliente, né? A gente quer que elas estejam felizes, que elas se sintam mais bonitas usando o CUF e todo mundo tem que acreditar nisso. Se estiver ali todo dia sem acreditar, eu acho que realmente não faz sentido. O funcionário ele tem que se identificar com os valores também da empresa, né? E isso é muito legal. E muita empresa não tem isso estabelecido, né? Eu também me perguntava muito, nossa, será que eu tô viajando? É muito cedo para eu querer estabelecer isso na empresa. Mas hoje eu vejo o quanto facilitou e o quanto me permitiu fazer mais coisa tendo isso. Foi essencial mesmo para
ter uma equipe alinhada, para crescer e para durar. Porque eu acho que é o objetivo. E para atrair pessoas alinhadas com o que você quer, né? Porque isso eu percebo muito, até de amigas, assim, que são empreendedoras e têm aí suas microempresas. Mas eu não sei se de repente não tá muito cedo, o que você falou. Acho que você nunca acha que você tá na posição de começar a implementar esse tipo de processo dentro da empresa, né? Esse processo organizacional no sentido de estabelecer os valores, enfim. E, na verdade, é o contrário, né? É um funil. Nunca é muito cedo, né? Exato. É disso pro restante, não do restante para isso, né? E é algo que você vai ajustando, né? Talvez no comecinho seja diferente conforme o negócio exatamente. se desenvolve. Mas você vai adequando, exato. E até chama a atenção para um questionamento que eu até coloquei aqui pra gente falar, que é o rebranding da sua marca. Parece que foi final do ano passado que você fez? Foi no aniversário de 3 anos da Cuff. Da Cuff. E por que o rebranding, Brenda? O que você tinha em mente, assim, na época? Eu acho que foi também um conjunto de coisas e um momento mesmo da marca, assim. Então, teve uma maturação do negócio, teve uma maturação minha como gestora, da equipe também e das nossas clientes, assim. A gente tinha... A identidade visual, no fim das contas, é a nossa carinha, né? Nossa foto de perfil. Mas a forma como a gente se comunica, o tom de voz que a gente falava com as nossas clientes, elas também tinham amadurecido, elas também estavam mais velhas, já tinha mesmo definido o público-alvo, a persona, as coisas já estavam mais estabelecidas e aí deu tempo de pensar, então tá, qual que é a nossa cara? Como hoje, que a gente quer ser percebida no mercado? E daí veio essa necessidade, que também eu, super crítica comigo mesma sempre, eu tinha feito a logo da Cuff e eu não gostava dela. Eu sei como é isso. Não fui eu que fiz. Inclusive, eu curti elas vezes. Ficou ótimo. Fiquei orgulhosa dessa. Exato. Todo mundo fala, nossa, mas eu achava tão fofa. Tá, era fofa, mas eu não gostava. Não queria, chega. Agora tá bem mais chique. Estamos em outro patamar agora, né? Já estamos na fase de... Mas foi super importante para definir isso, assim. Como a gente se posiciona no mercado. Quem que a gente virou e quem que a gente tá virando, né? E quem que a gente quer atender com isso. Então, foi uma mudança total, assim, de ter um manifesto sobre a marca, sobre o nosso propósito, mudança de embalagem, teve a mudança do escritório também, que foi um ponto que, assim, parou de limitar a gente. A gente sempre crescia, 10 metros quadrados a mais. E aí, a gente foi para um escritório bem maior que permitiu a gente crescer sem se preocupar de novo com isso. Tinha que ficar mudando porque estava crescendo. Por causa de parede. Já foram para um lugar que sabia que daria para crescer ali dentro. Graças a Deus tá apertado de novo. Mas isso é ótimo. É um problema bom de resolver agora. Depois de um ano e tanto, a gente continua crescendo. Então, o crescimento, assim, sempre me surpreendeu. Se eu olhasse pra Brenda 4 anos atrás, ela nunca imaginava que ia ser desse tamanho, que ia ter tanta gente que é impactada, desde os nossos fornecedores até todas as pessoas que trabalham ali diretamente com a gente. E todos os clientes, né? Eu fico orgulhosa mesmo de ver gente usando Cuff. Eu acho bem legal. E caiu a minha ficha faz pouco tempo. Que é um negócio grande mesmo. Ficou legal. Tem que ter orgulho disso, né? Eu acho que essa é uma das melhores recompensas, assim. Claro que o dinheiro é muito importante, a gente gosta. Sim. Mas você olhar pra trás e pensar, putz, eu jamais imaginaria que eu estaria nessa posição hoje. Ou então... eu teria muito orgulho de saber, né, olhando para trás, assim, que vai ser assim. Isso daí, para mim, é o impagável, sabe? Sim. Não tem dinheiro que pague mesmo. Óbvio que ninguém trabalha de graça, né? Mas no fim do dia você não acorda para ganhar dinheiro. Você acorda porque você tá feliz, porque você tá construindo alguma coisa. Tem um propósito, e né? você tem gente com quem compartilhar aquilo ali. Eu acho que... ter algo seu também. Agora você vai ter seu bebê também, mas o seu primeiro bebê, a Cuff, né, é algo seu, né? Algo que é inerente à sua pessoa. E eu acho que isso também dá uma gratificação muito grande pra gente, né? Saber que é algo nosso, né? Tá ali, a gente criou, pode ser que não dê certo, pode ser que dê, pode ser que bombe como a Cuff.
E isso dá muita felicidade, né? Sim, com certeza. É um pouco assustador ainda, mas é legal. Vale muito a pena. Brenda, e como que fica o equilíbrio seu entre a vida profissional, a pessoal, principalmente agora que você vai ser mãe, né? Eu sei que, assim, por mais que a gente se prepare para isso, eu não tenho filhos ainda, mas o que eu ouço falar é uma coisa, assim, que muda a gente completamente. Hoje, como que você administra esse equilíbrio? Acho que com muita análise, muito autoconhecimento. Sim, exatamente. E hoje, eu tô mais tranquila de não saber todas as respostas. Acho que por não me sentir mais tão solitária, assim, que eu tenho gente para contar, que eu tenho pessoas para trocar ideia e pessoas para me ajudar a resolver problema mesmo, de cabeças trabalhando, sabe? Torna isso muito mais fácil e tira um pouco a pressão de que só eu que sei, só eu que posso resolver tudo isso. Então, hoje eu estruturei a CUF para que realmente eu pudesse ter esse equilíbrio, porque lá no começo eu vivia num ritmo insano, que eu sabia que eu não ia aguentar o resto da vida daquele jeito. Mas foi um período muito importante, foi um período que me moveu a começar, e depois que começou é ir organizando. Então, todos esses processos que a gente está falando não caíram do céu também, né? Eles tinham o objetivo de que a empresa funcionasse sem a Brenda lá. E hoje funciona muito melhor. Então, eu posso ter um filho agora. Exatamente. É isso que é importante, né? Porque parece lindo. Vamos implementar processos. Tá querendo imitar aquela empresa grande. Você tem aí uma pequena empresa. Não é para justamente possibilitar que a pessoa que é a idealizadora daquele negócio se ausente quando precisar ou quando envelhecer, né? E não só a dona também. Se alguém falta, se alguém sai de férias, o processo tem que continuar independente da pessoa. Com certeza. Porque é um sistema aquilo ali, né? Sim. E acho que processo é a palavra que a gente mais fala dentro da CUF. Eu até brinquei com a Nath esses dias. Eu falei, nossa, quantas vezes a gente falou processo nessa reunião? Porque era sobre isso, né? A gente também. Quando não é o judicial, vários tipos Quando não é judicial, é o processo judicial. E a atual situação sua na empresa hoje, então, além de CEO, é a de designer das peças. Uma parte tem peça que é pronta, né? Tipo, é tubo, é uma malha já pronta, mas o desenvolvimento da coleção, assim. Legal. A identidade mesmo da coleção e o design. Então, tem peças que são designs exclusivos da CUF. Mas ainda assim, eu não consigo focar 100% do tempo. Então, que você ainda tem que processo de conseguir cada vez mais ficar nessa área, né? E hoje já fico muito mais. Cada coleção que a gente lança já é muito melhor pensada. A gente consegue se preparar muito mais. Desde da mensagem mesmo que a gente quer passar, o lifestyle que a gente quer imprimir naquelas fotos e mostrar as peças que conversem com isso, de um jeito que o cliente se identifique, com muito mais calma hoje. Antes era muito atropelado. Vai com o que dá, chegou peça que não combina com essa, mas hoje já tá bem mais assim. Então eu tenho as 3 pessoas responsáveis pelas 3 áreas mais importantes e essa parte de desenvolvimento de produto. Entendi. Legal. Vamos para um bate-bola agora, Brenda, pra gente caminhar pro final, que nossa conversa tá acabando, infelizmente. Passou rápido. Passou muito rápido. Qual você considera a maior habilidade de um empreendedor? Eu anotei aqui. Acho que é dedicação e entusiasmo, porque esforço medíocre ele traz resultado medíocre, né? certeza. Então não dá pra você não dar 100% de você. E entusiasmo, você precisa daquilo. É o que eu falei de dedicação também. Você não pode deixar a peteca cair. Sim. Se você não segurar a barra, ninguém vai segurar por você. E as pessoas que trabalham com a sua empresa dependem disso, né? O pessimismo é muito contagiante, mas o otimismo é mais ainda, eu acho. Tem um poder mágico. Então,
desistir não é uma opção, né? Sim. Então, que você esteja pelo menos entusiasmada de fazer aquilo, de resolver problema. Agora a gente tá com vários projetos em paralelo, assim, e eu falo para as meninas, calma, que a hora que terminar, vocês vão adorar o resultado. Exato. Vai dar trabalho, mas vai ficar muito bom, vocês vão gostar. Uhum. Então, eu acho que é isso. Não, eu concordo absolutamente, porque assim, muitas pessoas acham que o sucesso é uma linha exponencial, né? Quando, na verdade, ela sobe, daí ela estaciona. Às vezes ela cai um pouquinho, ela sobe de novo. Então, se você não tiver o entusiasmo, você não dá conta. Você não consegue tocar pra frente. Aí o empreendedorismo não é pra você, né? Sim. Não é pra qualquer pessoa mesmo. Uhum. E não é todo dia que você tá feliz da vida, não. cheio de energia. Mas esse é o papel, ser a pessoa mais entusiasmada com aquilo e que acredita naquilo. Por isso que é tão importante ter gente que também acredita com você. Uhum. Que isso vem mais fácil, eu acho. Vem de uma forma mais natural. Exatamente. Qual foi a melhor coisa que não te aconteceu? Que na época você parou e pensou, putz, é uma perda de uma chance, ficou arrasada, mas hoje você olha pra trás e fala, cara, se eu tivesse conseguido aquilo, eu não ia estar onde eu tô hoje. Acho que algumas, né? Acho que não ter ido para esse intercâmbio que eu queria quando eu estava juntando dinheiro, que eu comecei a vender. Talvez meu destino foi mudado ali, né? A minha vida teria tomado um rumo bem diferente. Provavelmente, quando eu voltasse, eu não teria continuado vendendo ou não teria voltado. Não sei o que teria acontecido. Mas na época eu fiquei bem frustrada de, tipo, meu tempo tá acabando, eu não sou mais tão jovem, eu não vou poder nunca mais morar fora. E foi bom. Hoje eu vejo com calma, né? Que foi bom que não aconteceu e que foi tudo do jeito certo. E também eu tinha muito sonho de trabalhar na Ambev. Quando eu entrei nessa empresa multinacional, na mesma semana eu estava participando dos 2 processos. Eu já tinha participado no ano anterior e eu não tinha passado. E no segundo ano, que eu passei junto com essa empresa que eu trabalhei mesmo, eu tive que escolher. E eu estava tão encantada com... que, né, foi algo completamente novo, assim. Eu me encantei com a empresa que eu fui trabalhar e não fui para a Ambev. Então, não ter ido também foi que era algo que eu tinha na minha cabeça como o ideal. Foi algo que foi bom. Porque talvez eu não tivesse tido tanta oportunidade, não tivesse tido contato com tanta gente boa como eu tive. Tanta exposição e tanta... Não sei, né? Não sei como teria sido também lá, mas acho que teriam me tirado da zona de conforto também. Mas eu vejo que... Talvez não tivesse as mesmas experiências que te levaram. E as experiências que eu tive lá foram muito importantes para o que eu faço hoje. Legal. E por fim, se você pudesse dar um conselho a si mesma, quando você estava lá no comecinho da Cuff, qual que seria? Acho que era um conselho que eu dava pra mim mesma no comecinho. Era o meu mantra por muito tempo. É até um discurso do Steve Jobs em Stanford. É bem conhecido esse discurso dele. Que ele fala, você não consegue conectar os pontos olhando pra frente. Você só consegue conectar olhando pra trás. E hoje eu consigo conectar esses pontos que me trouxeram até aqui. Tudo isso que eu falo, dessas experiências que eu tive, né? E que me prepararam pra ser uma gestora, pra desenvolver algo que eu me sinto orgulhosa. Então, podia não fazer no menor sentido. Eu comecei em atendimento ao cliente, fui para a área de tecnologia, desenvolvimento, e que hoje tudo faz sentido. Eu conectei todos esses pontos. E tudo que eu estou fazendo hoje, alguma hora lá na frente, vão se conectar também. Então, eu acho que quando você dá 100%, você não aceita menos que 100%, não tem como dar errado, né? Você tem você conta com você e com a sua capacidade de resolver. Exatamente. Não tem nada em que a gente não se empenhe que não acabe dando certo, né? Exato. É isso, Brenda. Chegamos ao fim do nosso papo, infelizmente. Realmente passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu fiquei tão curiosa com a gestão da sua empresa que eu tenho vontade de ir lá pra ver como é que você pode ir. Combinar um dia. Vou adorar receber vocês. Obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Muito feliz pela sua presença. Eu sempre falei pra Isadora, eu lembro da Brenda. Porque a Brenda, ela é empreendedora, empresária de sucesso aqui de Londrina. Obrigada, gente. Imagina, bem, é isso então, pessoal. Muito obrigado por assistir ao Coachellas Podcast e até o próximo episódio.